Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos direto saber o que foi notícia hoje na economia. O percentual de famílias endividadas sobe pelo 5º mês seguido. Exportação de café brasileiro dispara em maio, mas o preço não acompanhou. E o preço da gasolina vai cair de novo nas refinarias. Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre o combate à falsificação, porque o prejuízo causado por ela é de cerca de 170 bilhões de reais ao ano. Esse foi o número de 2018, tanto em impostos quanto pelo que a indústria deixa de lucrar. O Cenário Econômico está começando. A gente começa essa edição indo a Brasília, porque hoje governadores foram até lá tentar incluir os estados e também os municípios da reforma da Previdência. Quem traz os detalhes para a gente é, como sempre, Paulo Leite. E também teve aprovação de um crédito suplementar, né, Paulo, para ajudar o governo com as despesas correntes, sem que o governo quebre a regra de ouro. Paulo, dê os detalhes para a gente. Boa noite. Exatamente, Vanessa. Oi para você. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite para você, para todo mundo. Eu vou começar pelos governadores. 25 dos 27 governadores participaram da reunião aqui em Brasília. Só Maranhão e Amazonas não estiveram representados. Foi o 5º encontro do chamado Fórum de Governadores este ano. A pauta, como de costume, é longa, mas o destaque foi a discussão sobre a reforma da Previdência. Estados e municípios estão no texto original da proposta, mas o relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, deputado Samuel Moreira, não garante que eles, estados e municípios, vão ser mantidos no parecer que ele deve entregar depois de amanhã. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, disse hoje em entrevista à Rádio Nacional que esse é o único ponto do relatório que ainda não está definido. O presidente e o relator da comissão, por sinal, estiveram na reunião dos governadores hoje, assim como o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Na chegada dessa reunião, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, defenderam a permanência deles na reforma. O governador do Rio Grande do Sul disse que, sem estados e municípios, a mudança seria uma meia reforma. Já o governador do Espírito Santo afirmou que as regras devem ser as mesmas para todos, incluindo aí servidores estaduais e municipais. Na saída, os governadores de São Paulo, João Dória, e do Piauí, Wellington Dias, também se manifestaram. Os dois garantiram apoio à reforma da Previdência, desde que alguns pontos sejam atendidos. E que pontos são esses? A retirada das mudanças que o governo propôs na aposentadoria rural e também no BPC, o benefício de prestação continuada, e ainda a retirada do sistema de capitalização do texto. Para terminar essa parte, eu reforço que o relatório deve ser entregue depois de amanhã na comissão especial. Depois disso, é preciso discutir e votar esse parecer na comissão. O passo seguinte é a votação no plenário da Câmara. Se for aprovado, o texto vai para o Senado, onde passa primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois pelo plenário. Bom, agora para terminar de verdade, Vanessa, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou hoje um crédito extra de 248 bilhões e 900 milhões de reais ao governo federal. Dinheiro que vai ser obtido por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional. Com a medida, o governo não corre risco, então, de descumprir a regra de ouro, que impede emissões como essa, a não ser que o Congresso permita. Mas, para valer, o projeto tem que ser aprovado agora em plenário do Congresso, com deputados e senadores. É com você, Vanessa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E, bom, como você viu agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro está aqui em São Paulo, está cumprindo uma agenda. Mais cedo, ele esteve reunido com o governador do estado e, nessa ocasião, ele disse que está otimista quanto à aprovação da reforma da Previdência. Disse ainda que ela deve sair quase nada desidratada do Congresso, ou seja, o presidente está confiante de que o texto original saia praticamente mantido, e ele se manifestou também sobre essa questão de estados e municípios, dessa tentativa de se manterem na reforma. Ele disse que ele é favorável, que ele espera que isso aconteça, mas destacou que essa decisão cabe ao Congresso Nacional.
Vamos agora então falar do endividamento das famílias, porque em maio subiu pelo 5º mês seguido, foi para 63,4%. Esse percentual aqui, mais da metade, é o maior desde setembro de 2015. Em relação a abril, a alta foi de 0,7 ponto percentual e em comparação com maio de 2018, uma alta de 4,4 pontos percentuais. As famílias inadimplentes são aquelas que não conseguem pagar as contas. Essas anteriores são aquelas que têm dívidas. Essas daqui são as que têm dívidas e não conseguem pagar as contas. 24,1% em maio, o maior percentual desde maio de 2018. Então, em relação a maio de 2018, uma queda de 0,1 ponto percentual. E na comparação com abril, uma alta de 0,2 ponto percentual. A pesquisa, que é da CNC, Confederação Nacional do Comércio, quis saber também sobre as famílias que permanecem inadimplentes há um tempo. O que é que isso significa? Não está conseguindo pagar a dívida e não vai conseguir pagar tão cedo. Esse percentual foi para 9,5%. Em relação a abril, é estável, mas em relação a maio do ano passado, uma queda de 0,4 ponto percentual. Renda comprometida, 29,3% em média é o total que as famílias têm de suas rendas comprometidas quando estão aqui com dívidas ou inadimplentes. 9,3% do que se ganha está comprometido com dívidas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, é um índice estável, mas em relação a maio teve uma pequena queda. Em relação a abril, teve uma pequena queda de 0,1 ponto percentual. As dívidas, a gente já sabe, cartão de crédito lidera 78,6%, os carnês vêm com 15%, financiamento de carro 10%, financiamento de casa e crédito pessoal 8,5%. Vamos falar agora com a Ana Luísa Médici aqui em São Paulo, porque as exportações de café do Brasil aumentaram, mas os preços não acompanharam. Ana, boa noite. É isso mesmo, boa noite para todo mundo, boa noite, Vanessa. Mas os números são bons. Exportadores de café do Brasil embarcaram 3 milhões e 190 mil sacas de 60 quilos de café verde em maio. Isso representa 114% a mais que em igual período do ano passado, ou seja, mais que o dobro. E, no entanto, o preço médio por saca exportada pelo Brasil, maior produtor mundial, foi o menor para maio desde 2015. Isso porque os valores globais do café seguem em mínimas históricas, segundo o relatório divulgado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Apesar dos preços baixos, o presidente do Secafé, Nelson Carvalhares, diz que o momento é muito positivo. Segundo ele, o crescimento em volume para os principais destinos, assim como o aumento no segmento de alta qualidade, reforça a tendência positiva para o Brasil em sua parcela do mercado global. Os Estados Unidos foram o principal destino do nosso café, em seguida vieram Alemanha e Itália. O Brasil também verificou aumento nas exportações de café solúvel, que atingiram o equivalente a cerca de 320 mil sacas, 35% a mais que em maio do ano passado. Dessa forma, o Brasil bateu novo recorde mensal para o mês de maio em termos de volume de exportações. Somando café verde e café industrializado, o país exportou 3,5 milhões de sacas, com receita de aproximadamente 416 milhões de dólares, aumento de 57,6%, Vanessa. Obrigada, Ana. Vamos saber agora como é que fechou o mercado financeiro hoje. O Ibovespa fechou em alta de 1,33%, quase batendo ali nos 99 mil pontos, 98.960. Já eu dou essa informação aqui. Que fatores que influenciaram aqui hoje? Um deles foi o que a gente acabou de dizer em relação a essa aprovação do crédito suplementar lá em Brasília. O mercado viu que isso é um sinal de que o governo está se entendendo com o Congresso Nacional e que então as coisas andam. Por isso, um resultado positivo aqui. Agora, um resultado mais positivo ainda que repercutiu no índice foi uma decisão da China. Minério de ferro, por conta dessa decisão, teve uma alta de 6%, é uma commodity. O Brasil também está nesse mercado do minério de ferro. A decisão da China é de que vai incentivar a produção nacional para competir nessa guerra fiscal, inclusive com os Estados Unidos. Essa decisão repercutiu bem aqui, portanto, os dois fatores levaram a essa alta do Ibovespa. Com essa decisão da China, Vale valorizou 6,41%. Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, que são pesos pesados, também valorizaram 1,99%, 0,57% e Itaú 0,49%. Com isso, dólar comercial fechou em queda de 0,88 a R$ 3,85.
Agora a gente vai ao Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho, porque a Petrobras anunciou que vai ter queda no preço da gasolina na refinaria. Marcelo, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. Essa é a segunda redução da gasolina no mês. A Petrobras informou que essa redução vale a partir de hoje. São 3% a menos no preço médio da gasolina nas suas refinarias. O valor médio do litro passa agora de R$1,81 para R$1,75, uma redução de 5 centavos aí. Já o preço do diesel foi mantido inalterado. Lembrando que a primeira queda do preço da gasolina nas refinarias foi no dia 1º de junho, quando a Petrobras reduziu o valor da gasolina em 7,16% e o do diesel em 6%. A Petrobras decide seus preços de combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio. Mas uma sistemática em vigor desde setembro prevê o uso de operações de hedge para permitir um espaçamento maior entre os reajustes. Agora, o que interessa mesmo, Vanessa, para o consumidor é se essa redução será sentida na bomba dos postos de combustíveis. Na semana passada, o preço médio da gasolina nos postos caiu pela 4ª semana seguida, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo. O valor médio terminou a semana em R$ 4,52 por litro, uma queda de 0,64 na comparação com o valor da semana anterior. Já o valor médio do diesel ficou em R$ 3,64, também uma queda de 0,25. No ano, o preço da gasolina para o consumidor final ainda acumula alta de 4,05% e o do diesel de 5,62%. Os avanços estão acima da inflação de 4,07%, esperada para todo ano, segundo o Boletim Focus do Banco Central, que monitora as expectativas do mercado para a economia. Vanessa. Obrigada, Marcelo. Vamos saber então como é que fechou a ação da Petrobras hoje, alta de 14,31%, mais de R$19. Essa alta aqui influenciada por uma decisão da empresa de vender refinarias, melhorando a concorrência no mercado de refino aqui no Brasil. Próximo bloco, então, a gente vai falar sobre falsificação e os impactos na economia. Até lá. Estamos de volta com o cenário econômico. Eu vou fazer uma correção. As ações da Petrobras fecharam em alta de 1,91% e não como eu disse. Agora sim, vamos falar sobre falsificação e recebo aqui o presidente da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazzini. Rodolfo, obrigada por sua presença aqui. Prazer estar aqui de novo, Vanessa. Falei no comecinho do programa, né, 160 bilhões de reais no ano passado, que tudo que a gente deixou de arrecadar e de faturar na indústria. Quanto é que está esse prejuízo esse ano? E como é que está a nossa falsificação? Está muito alta? Infelizmente, se não houver uma mudança da política de combate à falsificação e ao contrabando no Brasil, com mais investimentos em ações, em controle de fronteiras e dos portos, esse número tende a fechar o ano de 2019 com um acréscimo aí de mais 15% em cima desse prejuízo total. Isso se deve a inúmeros fatores, dentre eles a grave crise econômica que o país passa, que faz com que muito consumidor vá comprar o mais barato. E o produto falsificado sempre é mais barato, porque ele é feito sem nenhum padrão de qualidade, sem nenhum tipo de parâmetro, matéria-prima ruim, e ele custa mais barato. Só que esse barato muitas vezes acaba saindo caro, porque esses produtos não têm nenhuma segurança para o consumidor final. A gente tem números recordes esse ano em relação à falsificação? Sim, nunca foi tão grande o volume, tanto de cigarros contrabandeados que entram no país, através do Paraguai, também o volume de bebidas falsificadas. Houve um incremento assustador na quantidade também de autopeças, de instrumentos cirúrgicos e hospitalares, de confecções, ou seja, a informalidade no momento de crise econômica acaba favorecendo com que aumente o volume de produtos ilegais no mercado. A BCF incrementou o número de operações e de denúncias realizadas, trabalhando junto com as polícias em todo o Brasil. Nós estamos diuturnamente realizando operações com as autoridades, mas mesmo assim o nosso esforço não consegue acompanhar essa escalada, pois nunca houve tantas brechas para que esses produtos chegassem ao consumidor final. Agora aquela questão, tem muita falsificação porque o imposto é alto porque tem muita falsificação? Exatamente. Se o governo reduzisse as alíquotas de imposto em cima de alguns setores mais prejudicados pela falsificação, isso faria com que muito consumidor comprasse produto legal ao invés do ilegal. O cigarro, por exemplo. Sim. Agora, essas ações têm que ser acompanhadas também de um aumento de efetivo nas fronteiras, de um controle do que se produz no país, através do controle de produção, como ocorre no cigarro com Scorpius, e como ocorria também no mercado de bebidas com Cicobi, isso deixou de ser feito.
Com esse controle de produção, o governo saberia em tempo real o que estava sendo produzido, poderia cobrar os devidos tributos, o que não ocorre hoje em diversos setores. A sonegação também aumentou e com ela a concorrência desleal. Esse sistema só vai ser quebrado quando se mudar o paradigma, ou seja, o governo entender que isso não é um problema menor, que nós devemos combater a falsificação e o contrabando, seja dentro do Brasil como que vem de fora, com mais agentes, mais investimento em equipamentos e um controle mais efetivo de fronteiras. Claro, o déficit nominal do ano passado foi menor do que o prejuízo causado pela falsificação, por exemplo. Falando do consumidor, né? Porque se tem falsificação é porque tem gente que compra, como você disse. Muitas vezes o consumidor nem sabe que está comprando um produto falsificado, né? Como saber hoje em dia? Você está certíssima. Ao contrário das roupas, dos eletroeletrônicos e outros produtos como relógios, óculos que são vendidos nesses shoppings populares que a prefeitura anda autuando aí, todos os outros produtos falsificados que chegam ao consumidor final chegam através de locais legalmente estabelecidos, ou seja, lojas, distribuidoras, farmácias, varejos, locais esses que vendem esse produto por preço do original. Então o consumidor compra sem saber o que está adquirindo. Uma coisa é o cara ir na 25 comprar uma camiseta falsificada de uma grife qualquer. Ele sabe o que ele está comprando. Quando você compra um rolamento automotivo para o seu carro, paga o preço do original, você não sabe que você está botando sua família em risco. A mesma coisa pode ser aplicada no que diz respeito a preservativos, a instrumentos cirúrgicos e hospitalares, a produtos materiais elétricos, dentre outras coisas. E não tem como se proteger nesse caso? O que a gente pode fazer? O consumidor tem que sempre comprar os produtos em locais de sua extrema confiança, exigir nota fiscal. Se um produto estiver muito barato, desconfia, porque ou é um produto falso ou um produto roubado. Tomando essas precauções, o consumidor ele se resguarda um pouco de sofrer esse prejuízo. Entretanto, é óbvio que se não houver um controle mais efetivo do que entra no Brasil, nós vamos ter esse problema agravado ano a ano. A China agora colocou um novo sistema operacional nos seus portos para aumentar o volume de exportações. Se o Brasil não acompanha isso, fiscalizando tudo que chega, hoje a fiscalização só é feita por amostragem ou quando existe uma denúncia. Todo dia vai entrar muamba no Brasil. Por quê? O chinês ele põe na declaração de importação que é um parafuso a 0,2 centavos de dólar. A Receita abre o container, tem lá dentro rolamentos, lâmpadas automotivas, instrumentos cirúrgicos hospitalares, brinquedos e outras coisas. Ou seja, com declarações falsas de DI, esses produtos acabam alcançando o mercado brasileiro e causando um prejuízo que atrapalha a retomada do crescimento e do emprego na nossa indústria, no momento que o Brasil precisa voltar a crescer. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui. É um prazer. Bom, o Cenário Econômico chegou ao fim. A gente se encontra amanhã de novo. Boa noite.